Existe a chance de uma troca entre São Paulo e Flamengo envolvendo Marcos Antônio e Cebolinha. E essa história é de barca no Flamengo envolvendo 4 jogadores. Um vídeo com uma informação maravilhosa. O Flamengo, enfim, confirmou aquilo que a gente vem falando já há alguns vídeos. A renovação de contrato de Bruno Henrique. E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo, ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação meio diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de 1,5 milhão de reais por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. O Flamengo está crescendo na temporada, embora tenha sido um resultado, um empate com gosto bem amargo, mas o Flamengo está 9 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas e 2 empates seguidos, e agora o Flamengo tem o Independente Medellín na quinta-feira. Vamos agora falar de Bruno Henrique, porque o ídolo
renovou com o Flamengo. O Flamengo, enfim, oficializou a renovação de contrato de Bruno Henrique. Nessa segunda-feira ele assinou a renovação dele. Vamos lá, renovação vai até dezembro de 2027, ou seja, por mais um ano de contrato. Ele não teve aumento nem redução salarial, ele manteve a base dos vencimentos dele, direito de imagem, tudo mantido. Um jogador que tem uma história linda, maravilhosa, construída a partir de 2019, quando ele chega ao clube. Só para vocês terem noção, durante esse período, além de muitos jogos, muitos gols, muitas assistências, atuações de outro patamar, como ele mesmo criou essa frase, ele tem 18 títulos oficiais. Campeonato Carioca, senta aí porque são vários. 2019, 20, 21, 24, 25, 26. Brasileirão, 2019, 2020 e 2025. Copa Libertadores, 2019, 2022 e 2025. Supercopa do Brasil, 2020, 2021 e 2025. Copa do Brasil, 2022 e 2024. Recopa Sul-Americana, 2020. Gente, isso aqui é o número de títulos do Bruno Henrique pelo Flamengo. Eu não falei um clube, não. É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem mais título que muito clube grande por aí. Isso com a camisa do Flamengo, sem contar os títulos que ele deve ter tido pelo Santos, desculpa. Então, é um jogador que eu, particularmente, sou apaixonado. De verdade. Ele e Arrascaeta, para mim, são os caras dessa geração de 2019 para cá. E ele falou sobre a renovação. Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que eu construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e ajudar o clube a conquistar ainda mais títulos. Quem também falou foi o BAP, ele estava presente lá no CT, o presidente do Flamengo, e ele disse, poderia falar que isso é um final feliz, mas, na verdade, esse é o começo de uma nova era. Até o final de 2027 tem muita coisa para acontecer. Concordo, muita coisa mesmo para acontecer. Então, o Bruno Henrique ele fica aí até 2027 e eu acho que ele vai ter a chance de conquistar ainda mais títulos e ficar ainda mais na história do Flamengo. Repito, para mim ele senta à mesa aí com os maiores ídolos do Flamengo. Não sei se na ponta, ao lado de alguém, mas tá na mesa, tá na mesa. Teve gente que poderia sentar à mesa, mas pegou a oportunidade, fez assim, ó, jogou no lixo. Amigo. Hoje ele está em Belo Horizonte, tá? Vocês vão entender a referência. Pedro, inclusive, ele marcou um belo gol. Quem estava lá para assistir no Maracanã em loco, Carlo Ancelotti. Isso é informação. O Pedro tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. Ele não está descartado. O que eu posso dizer para vocês é, o Pedro furou a fila de muita gente para a posição de centroavante. Ninguém me falou isso, mas pelo entendimento que eu tive nessa apuração se o Igor Thiago, que hoje é o centroavante escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti, se machucar, o Pedro é o reserva imediato, digamos assim. Se antes o Pedro não tinha nenhuma chance de ir para a Copa do Mundo, agora ele tem chance de ir para a Copa do Mundo. E para quem não sabe, a seleção, qualquer seleção na Copa do Mundo pode fazer mudança na lista por lesão até 24 horas antes da estreia na competição. O Brasil estreia no dia 13 de junho. Então, até dia 12 de junho, a seleção brasileira pode fazer alterações. E a gente já viu de tudo acontecer. Para mim, o caso mais emblemático foi quando o Emerson, volante, estava com a seleção brasileira já numa brincadeira, ele brincando de goleiro, caiu no chão, machucou o braço, e aí foi cortado da seleção, não pôde disputar a Copa do Mundo. Então, galera, o Pedro, e assim, não acho nenhum absurdo, tá? Pedro é jogador de altíssimo nível, para mim é o melhor centroavante do futebol sul-americano, tem nível sim de Europa, embora tenha ido lá para a Fiorentina, tenha ficado poucos meses voltado para o futebol brasileiro, um jogador que já disputou a Copa do Mundo, e quando foi necessário bater o pênalti, converteu o pênalti na disputa de penalidade máxima com a Croácia. Então o Pedro ele não precisa mais se provar para ninguém. Ele teve falta de sorte durante o ciclo, porque quando ele seria titular, acabou machucando o joelho lá na seleção brasileira nos tempos de Dorival Júnior. E quando ele estava na mira do Carlo Ancelotti para ser convocado, e o próprio Carlo Ancelotti disse isso, ele se machucou novamente. Então o Pedro ele não teve muita sorte nesse ciclo. Mas qualidade técnica, tática e física,
Ele está tendo aí nos últimos jogos. Só para vocês terem noção, desde a chegada de Leonardo Jardim, ele é o jogador que mais tem minutos em campo, é o jogador com mais participações em gols, são 10 gols desde a chegada do Leonardo Jardim e 4 assistências, pois é. E assim, tá fazendo chover dentro de campo, gente. É porque tem vários lances que acabam não sendo gol que a gente pouco fala. Passe de letra, pivô que ele faz, enfim. Eu acho que sim, ele tem potencial para vestir a camisa da seleção brasileira. Confesso que entre ele e o Igor Thiago fico na dúvida, porque o cara tá jogando muita bola na Premier League, mas isso que eu trouxe aqui é informação, é a cabeça do Carlo Ancelotti. Beleza, galera? Então, torcedor rubro-negro, deixa a sua opinião no vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nada do Flamengo aqui no canal Flamengo News. Fico por aqui, à tarde eu volto com mais informações.